Nosso assunto é a insegurança alimentar agora. Segundo dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais de 21 milhões de brasileiros se encontravam em situação de insegurança alimentar grave no ano passado, o que representa quase 10% de toda a população brasileira. E ao mesmo tempo em que tanta gente passa fome, o desperdício de alimentos segue alto. De acordo com o IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam no lixo. Isso equivale a cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano. Vou conversar mais sobre esse assunto agora com a nutricionista Janaína Macedo, que está aqui no nosso estúdio para bater esse papo comigo. Aproveito já para parabenizar ela, porque hoje é o dia do nutricionista, né? Sim, hoje é o dia do nutricionista. Bom dia. Bom dia, está sendo um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também, ainda mais para tratar sobre um assunto tão sério quanto esse, né? Tudo que diz respeito à nossa saúde, à nossa alimentação, tem que estar sempre em pauta, a gente tem que tratar sempre desse tema. Eu queria começar te perguntando o seguinte, explicando para quem está em casa o que é essa tal de insegurança alimentar que a gente tanto fala. Então, a insegurança alimentar ela é uma situação onde a pessoa, um grupo de pessoas, ou até mesmo as famílias, elas não têm acesso nem à quantidade, nem à qualidade suficiente de alimento para a promoção à saúde. E aí nós estamos falando de saúde em todos os aspectos. Então, não é só quantidade, mas qualidade também do alimento. Então, é a pessoa que não tem acesso aos alimentos e aos nutrientes que ela necessita, né? Que o corpo dela precisa. Para a saúde, exatamente. Mais do que ter o alimento em si, é ter o alimento com qualidade. Perfeito. Não é só ter uma quantidade qualquer de alimento, né? Vou comprar um carboidrato para dar energia e vou comer só carboidrato. Mas a forma com que você vai comer também esse carboidrato, se ele é um legume, se ele está vindo da fruta, também faz diferença. E por isso a gente adiciona aí a palavrinha de qualidade nutricional, né? Então, tem que ter, sim, um aporte de quantidade? Tem que ter um aporte, né? Precisamos de uma quantidade de alimentos, seja de macro, carboidrato, gordura, proteína, específicos para a saúde, mas precisamos também dos micronutrientes, que são a qualidade nutricional. E como que no nosso dia a dia a gente pode cuidar disso para garantir que a gente tenha acesso aos alimentos corretos? Eu falo muito de cores, né? Uhum. Então, a gente prestar atenção num prato colorido já é bastante sucesso para que isso aconteça. Então, quando você coloca cores no seu prato, ou quando você vai fazer um mercado e você coloca cores no seu carrinho, então, as frutas são coloridas, os legumes são coloridos. Então, quando a gente adiciona cores, a gente está adicionando nutrientes. E aí, a gente vai combinando com os macros, né? E aí, a gente vai ter essa garantia, né, de qualidade nutricional, porque afinal o nosso corpo ele não funciona só com macronutrientes, só com carboidrato, só com proteína, ele funciona também com minerais, com vitaminas, que são cofatores para muitas reações metabólicas. Então, várias reações metabólicas precisam, né, de micronutrientes específicos. E não adianta, às vezes, a gente ter um alimento que está em quantidade suficiente, mas não tem qualidade. E aí é uma dica importante essa que a senhora deu, né? Porque se eu sou leigo nesse assunto, não sou nutricionista, não sou dessa área, eu tenho dúvida ali de que alimento colocar na mesa, eu posso ter esse cuidado aí com as cores. Isso aí já é uma dica importante, perfeito, mesmo para quem colorido. Não tem conhecimento. Isso, um prato colorido. E aí a gente pode falar de diversos nutrientes aqui, falando de cores, né? Por exemplo, as folhas verdes, né? Que nós temos micronutrientes. Então, nós temos magnésio, selênio, nas castanhas, né? Que a maior parte das castanhas são gorduras saudáveis, né? Ácidos graxos poliinsaturados. E tem também o selênio, né? Então, a gente tem que adicionar esses micronutrientes, junto com a quantidade, né? Comecei a nossa conversa aqui falando sobre a insegurança alimentar. E o que gera essa insegurança alimentar, em muitos casos, é a falta de recursos financeiros. A falta de recursos, ok. Como que a gente pode fazer para tentar manter ali a qualidade da nossa alimentação gastando pouco? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho acesso àquele suplemento ou àquele alimento que é tão caro. Eu acho que a gente tem que olhar o período da safra, né? Tudo tem a ver com o período da agricultura, então temos o período da safra. No período da safra, aquele alimento vai estar mais barato, né? Uma forma mais simples também é chegar na feira, que é onde a gente tem, a maior parte das pessoas tem acesso a esse tipo de alimento. No período mais no finalzinho da feira, que você também consegue encontrar um produto mais barato, porque ali já passou muita gente, e evitar o desperdício, como você falou no início da sua fala aqui, porque muitas vezes a gente joga fora um
uma casca, a gente, por exemplo, a casca das frutas, a casca da banana, da maçã, e a gente deixa de aproveitar o nutriente que tem ali, o talinho das folhas, né? Então, ali também tem nutriente. E é uma forma barata. E aí todo mundo consegue fazer isso em casa. Então dá para fazer, por exemplo, um bolo de banana, dá para fazer um chá de casca de maçã, de casca de abacaxi, dá para você aproveitar o talinho ali da couve e colocar para fazer um suco verde, né? Dá para ir na feira um pouquinho mais tarde, esperar mais um pouquinho e ter uma oferta maior ali de legumes, de verduras e colorir ali a sua alimentação. E quais são as estratégias que a gente pode adotar dentro de casa para tentar reduzir o desperdício de alimentos? Eu falo principalmente com relação ao armazenamento, porque às vezes a gente vai no mercado, até compra coisa demais, guarda lá, não tem esse controle. O armazenamento é importante, né? Eu falo de organização, né? Sem planejamento, nada acontece de forma eficiente. Então, primeiro a gente precisa de um planejamento. Então, o que você está levando para sua casa com o objetivo de preparar o quê? E dentro daquele planejamento, dessa organização do armário, organização do prato, você vai ter uma noção do que você pode guardar quando sobrar, do que você pode aproveitar em uma ou outra receita. E aí você faz um alimento nutricionalmente adequado, mas você não estabelece ali o desperdício. Então, naquela receita, obviamente, você não vai usar um talinho, mas você vai usar em outro, então por que não congela? Né? Então, a gente pode congelar, sim, as cascas, a gente pode fazer ali uns cubinhos e deixar lá congeladinho, mas tem que ter um planejamento, né? Se você fizer desorganizado, aí com certeza acontece o desperdício. Organizar também com relação à data de vencimento, né? Ficar de olho nisso, porque às vezes compra em grande quantidade, quando vai consumir aquele alimento já está vencido e aí tem que descartar. Sim, e aí a gente fala muito de industrializados, né? Então, assim, a gente fala de alimento e a gente fala de industrializados. Eles estão presentes, né, na nossa alimentação, não em grande parte, mas em pequena parte. E esses industrializados, obrigatoriamente, a vigilância obriga que eles coloquem ali uma data de validade. E é importante que quando a gente vá comprar esse alimento, a gente olhe se está pertinho, né? Ah, vou levar 2 ou 3 unidades desse aqui que está pertinho e consumir já logo, para que evite também esse desperdício, né? Isso acontece muito. Às vezes a gente pega lá, vê uma promoção no mercado, né? Nossa, tá de promoção. Vou levar. De promoção porque tá perto de vencer, às vezes. Mas não dá conta de ingerir tudo naquele curto espaço de tempo, né? E aí, de novo, o planejamento, né? Falando desse vencimento. Então, a gente pode usar isso tanto para o industrializado quanto para o alimento de verdade, né? Porque os dois vencem, na verdade. Né? Então, o alimento de verdade que você compra na feira, ele também é perecível, ele não tem a datinha ali de validade. Então, você também precisa fazer um planejamento de quantidade, né? Para você poder colocar ali na sua rotina do dia a dia qual prato você vai fazer que vai utilizar aquilo. Tá certo. Por exemplo, as folhagens, né? Os alimentos de verdade aí, a senhora mencionou. Um exemplo. As folhagens, eu devo guardar na geladeira? De que forma eu devo guardar para que ela dure mais? Sim. Tem alguma estratégia que a gente pode adotar? As frutas, os legumes e as folhagens são alimentos altamente perecíveis, né? Por quê? Porque eles são ricos em água. Então, como eles têm grande quantidade de água ali no seu interior, isso aumenta, diminui o tempo de validade dele, né? A perecibilidade desse alimento. E aí, por exemplo, folhagens você vai comprar. O ideal é que compre sempre 2 vezes na semana, numa quantidade menor, para que você não desperdice e que você guarde ali na parte inferior da geladeira, né? Para que você não, aquela folhagem, ela não seja atacada ali por aquele ambiente mais friozinho um pouquinho, porque justamente ela é sensível. A mesma coisa com as frutas e as verduras. Você pode colocar na temperatura ambiente lá na sua fruteira sem problema nenhum, desde que você tenha um planejamento para comer aquela quantidade que está ali. Porque as frutas juntas, elas vão amadurecer todas juntas, ou seja, a chance de perder também é muito mais rápido. E a folha é muito sensível, né? A folha amarela, né? A folha, ela estraga. Então, a gente tem que comprar numa quantidade ideal e saber armazenar também. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, quando é uma couve e que dá para a gente aproveitar, picar e congelar, porque às vezes você não vai conseguir comer tudo que está ali, às vezes é uma família pequena. E no caso do alface, do agrião, sempre é o fresquinho, né, gente? O melhor é o fresquinho. Então, é difícil fazer feira 2 vezes por semana, então se organiza para ter uma quantidade ali dessa folha e fazer uma combinação com outras folhas também.
Acho que a palavra-chave de tudo isso que a gente está falando aqui é planejamento mesmo, né? Não tem como Com fugir certeza. disso. E conscientização, acho que a gente inclusive... No caso do desperdício, sim, né? Exatamente. Inclusive tratar sobre a conscientização das crianças e tudo mais, para que a gente crie essa cultura mesmo de deixar de desperdiçar, porque jogar tanta comida fora num país que a gente ainda tem gente que não tem acesso à comida de qualidade é um problema muito grande que a gente precisa olhar com mais atenção. Doutora, muito obrigado, viu? Pelo seu tempo aqui com a gente, foi ótimo. Foi um prazer. Agradeço pelas dicas e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. O prazer é o nosso, viu, de te receber aqui ainda mais para tratar desse assunto, tá bom?